Existem filmes que assistimos, mas existem filmes que guardamos na memória. Provavelmente você não lembra da primeira vez que assistiu Dirty Dancing, mas lembra da sensação, da música, da dança, da primeira vez que Johnny segura Baby e por um segundo parece que o tempo para. Quase 40 anos depois, esse filme continua emocionando pessoas de diferentes gerações. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa história de amor existem bastidores difíceis, ensaios cansativos, dores reais e uma história real que inspirou a personagem principal desse filme. Bem-vindos a mais um Cinéfilo Curioso. Eu sou Marilene Mello e hoje eu vou contar para vocês por que Dirty Dancing não é apenas mais um clássico. É uma lembrança afetiva de milhões de pessoas e talvez você nunca mais assista a este filme do mesmo jeito. Em 1987, Hollywood estava produzindo grandes filmes de ação, ficção científica, comédia. Um filme sobre uma jovem passando as férias de verão com a família não parecia uma boa aposta. Os produtores julgaram que seria apenas mais um filme para encher a grade de programação. Ninguém imaginava que esse filme se tornaria um fenômeno mundial, que a trilha sonora venderia milhões de cópias, que as falas dos personagens fossem repetidas por décadas e que a cena final fosse uma das mais famosas da história do cinema, porque às vezes os clássicos começam assim, sem que ninguém perceba o que está para acontecer. A primeira curiosidade é que Eleanor Bergstein colocou muito da própria história no filme. Ela também passava as férias de verão num resort com a família. Ela era chamada de Baby. Ela gostava de dançar e convivia nesse universo de apresentações, competição e romances de verão. Baby não nasceu da imaginação de alguém, ela nasceu das experiências da própria autora. Talvez por isso ela pareça ser tão real. A Baby parece alguém que a gente conhece. Antes de conquistar o mundo como Johnny Castle, Patrick Swayze já carregava a dança dentro de si. A mãe dele era professora de dança e ele estudou por muitos anos. Sua dedicação era admirada por colegas e diretores. Cada movimento parecia contar uma história, mas toda essa dedicação tinha um preço. Durante anos, o seu corpo sofreu lesões provocadas por coreografias e cenas físicas intensas. Nos ensaios de Dirty Dancing, ele repetiu alguns movimentos inúmeras vezes, colocando uma enorme pressão sobre os joelhos. Quem viu o resultado final não tem ideia do esforço que foi para gravar cada sequência. O filme mostrava uma química perfeita, mas que foi construída com muito trabalho. Nos bastidores, Patrick Swayze e Jennifer Grey tinham personalidades muito diferentes. Alguns ensaios foram tensos, ela era espontânea, ele era disciplinado e extremamente meticuloso. Mas essa diferença criou uma dinâmica interessante diante das câmeras. O respeito profissional falou mais alto e o filme entrou para a história do cinema. Existe uma cena que é uma das mais adoradas do filme. O Johnny tenta ensinar a Baby e ela ri, ele acaba rindo também. Ficou tão espontâneo, tão natural, porque realmente era real. Durante os ensaios, a Jennifer costumava brincar e fazer cócegas no Patrick. Algumas reações foram tão espontâneas que o diretor acabou colocando no filme. São pequenos detalhes que dão vida aos personagens. E quando a gente assiste, não parece atuação, parecem lembranças. E vamos falar da cena que marcou gerações. Quando ouvimos os primeiros acordes de I Have the Time of My Life, já sabemos o que vai acontecer. Mas poucos conhecem o esforço necessário para gravar aquela cena. O levantamento exigiu inúmeros ensaios. A Jennifer tinha receio, então o Patrick precisava passar uma segurança absoluta. Dirty Dancing foi filmado principalmente no Mountain Lake Lodge, em Pembroke.
na Virgínia, no Kellerman's Resort, e no Lake Lurie, na Carolina do Norte. Parte do treinamento para essa cena ocorreu em ambiente aquático, no lago, com água fria. Exigia muito equilíbrio e resistência física, nada era simples. Quando finalmente conseguiram executar o movimento de forma perfeita, nasceu um dos instantes mais icônicos da história do cinema. Hoje parece fácil, mas foi fruto de muito trabalho. O filme virou memória. Dirty Dancing não é apenas um sucesso de bilheteria, virou tradição. Muitos pais passaram para os seus filhos, e estes passaram aos seus próprios filhos. A trilha sonora continua sendo tocada em casamentos, em festas e em programas de televisão, e a famosa frase "ninguém coloca baby num canto" acabou virando símbolo de coragem e autoestima. Poucos filmes conseguem esse feito, eles deixam de pertencer ao cinema e passam a pertencer à cultura popular. Anos depois, Patrick continuou encantando os fãs em outros trabalhos marcantes. Sua última atuação foi como Charles Baker, um agente do FBI. Quando recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas, ele enfrentou a doença com coragem e discrição. Ele se manteve ativo enquanto foi possível, e sua morte em 2009 chocou fãs no mundo inteiro. Os artistas têm uma maneira curiosa de permanecerem conosco. Basta uma música começar a tocar, uma cena aparecer, basta a gente ouvir "ninguém coloca a baby num canto" e Patrick Swayze volta a dançar na frente dos nossos olhos. Esse é um dos maiores poderes do cinema, transformar pessoas em lembranças eternas. Talvez Dirty Dancing continue emocionando porque fala sobre coisas que todos nós conhecemos. O primeiro amor, o medo de crescer, a vontade de desafiar regras e aquela sensação que todos nós temos um verão na nossa história que nunca termina. Hoje sabemos que houve dor nos bastidores, ensaios difíceis, desafios físicos, mas tudo isso ajudou a criar uma obra que continua fazendo as pessoas sorrirem, sonharem e se emocionarem. Como alguns filmes nós simplesmente assistimos e outros carregamos para sempre no coração, eu queria saber de vocês. Quando foi que vocês assistiram Dirty Dancing? Foi na televisão? Foi nos cinemas? Vocês dividiram esse filme com alguém especial? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa também o teu like e se inscreve no meu canal. Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo e até o próximo Cinéfilo Curioso.